Olá a todos. Na aula de hoje vamos falar sobre o tratamento do lodo. Parte dos poluentes removida no fim do processo como lodo necessita, na maioria dos casos, sofrer um tratamento complementar chamado de condicionamento. Esse tratamento pode ser uma digestão aeróbia ou anaeróbia, ou um processo físico, como adensamento, separando parte da água desse lodo. Podendo ser também um processo químico, como uma coagulação, também auxiliando na separação desse lodo da água. Concentração de lodo pode ser realizada tanto por gravidade em adensadores ou por flotação, sendo uma etapa prévia necessária ao condicionamento químico para posterior secagem mecanizada. No caso de espessadores, estes podem ser operados continuamente ou por batelada. Adensador, pessoal, nada mais é do que deixar o lodo em decantação para que a parte mais densa venha para o fundo do tanque, enquanto a água fique na superfície. Os flotadores devem ser operados continuamente e se justificam em sistemas de tratamento com grande produção de lodo. No caso de adensamento por gravidade, os principais parâmetros de projetos são a taxa de aplicação de carga de sólidos próximas a 50 kg de sólidos por metro quadrado por dia. Ou seja, você tem uma área superficial ou de profundidade, onde uma carga próxima a 50 kg de sólidos irá depositar todos os dias. A taxa de aplicação superficial de lodo inferior a 0,75 metros cúbicos ou 750 litros, por metro quadrado por hora, ou seja, a cada hora você pode aplicar no máximo 750 litros por metro quadrado de área superficial desse tanque adensador. O adensamento do lodo é o processo para aumentar o teor de sólidos do lodo, que geralmente é em torno de 1% para até 5%, e, consequentemente, reduzir o volume desse lodo pela separação de parte da água. As etapas subsequentes a serem realizadas por esse lodo já adensado serão digestão, desidratação e secagem. Logo, irão se beneficiar dessa redução de volume de água. O adensamento pode ser feito, então, por gravidade e por flotação. O adensamento por gravidade. O adensamento por gravidade do lodo tem por princípio de funcionamento a sedimentação por zona, como eu disse anteriormente. O sistema é muito similar aos decantadores convencionais, só que ao invés de decantar efluentes industriais, ele já decanta o lodo que foi separado previamente. O lodo adensado é retirado do fundo do tanque por tubulações ou é dragado. E para ilustrar, é um pequeno adensador onde o lodo é adicionado por cima, por tubulação. Espera-se uma certa unidade de tempo para que o lodo se acumule no fundo e é retirado de tempo em tempo, por batelada, pelo fundo do tanque, a partir do momento que ele já se depositou no fundo. Já o adensamento por flotação. No adensamento por flotação, o ar é introduzido na solução através de uma câmara de alta pressão. Como assim? A ideia aqui é colocar o lodo dentro de uma câmara ou tanque fechado. Com esse tanque fechado, introduz ar por tubulações perfuradas no fundo do tanque, até a saturação. Quando a solução é despressurizada, o ar que foi introduzido na solução e dissolvido vai formar microbolhas que se dirigem para cima, ou seja, o ar tende a sair dessa solução. Ao tentar sair, essas microbolhas arrastam consigo os flocos de lodo que são removidos, então, na superfície. A digestão anaeróbica do lodo. Ela é realizada com as seguintes finalidades: destruir ou reduzir ou inibir os micro-organismos patogênicos, estabilizar total ou parcialmente as substâncias instáveis e a matéria orgânica presente ainda no lodo fresco, reduzir o volume do lodo através dos fenômenos de liquefação, gaseificação e adensamento, ou seja, mesmo princípio que a gente viu com a carga orgânica dos nossos efluentes líquidos. Vou, mais uma vez, digerir com o auxílio de
micro-organismos anaeróbios, as bactérias hidrolíticas, acidogênicas, acetogênicas e as metanogênicas. As hidrolíticas e acidogênicas promovem a liquefação, as acetogênicas e metanogênicas a gaseificação, e a partir do momento que os gases na forma de metano e CO2 deixaram esse lodo, promove-se o adensamento. Também é realizado com a finalidade de dotar o lodo de características favoráveis à redução de umidade, ou seja, separação da água para posterior secagem. Também permitir a sua utilização, quando estabilizado convenientemente, como fonte de humus ou condicionador de solo para fins agrícolas, o famoso composto orgânico. Então, aqui para a gente ilustrar, um pequeno tanque ocorrendo a digestão anaeróbica. Ou seja, no fundo desse tanque, tem ausência de oxigênio e as bactérias anaeróbicas digerem esse lodo. A concentração de carga orgânica no lodo é tão alta que não é possível a dissolução de oxigênio de superfície para dentro, por difusão para dentro desse líquido. Já o condicionamento químico do lodo resulta na coagulação dos sólidos e liberação da água dissolvida. Para isso, serão utilizados produtos químicos, que incluem cloreto férrico, cal, sulfato de alumínio e alguns polímeros orgânicos. Secagem do lodo. Os processos de tratamento de efluentes normalmente geram resíduos sólidos, sejam oriundos das etapas físico-químicas ou biológicas. A destinação final dos resíduos pressupõe a secagem prévia devido à segurança ambiental para armazenamento, transporte e destino final, bem como em relação aos custos de destinação. Então, como assim? Já tratei o nosso lodo por adensamento, condicionamento químico, condicionamento físico. Mesmo assim, ele ainda contém uma quantidade considerável de água, de umidade. Então, é necessário retirar parte dessa água para destinar corretamente esse lodo seco, sem necessariamente demandar um alto custo por transporte de água. A legislação ambiental e as empresas administradoras de aterros de resíduos, esses resíduos, claro, perigosos, não recebem lodos com água livre e ou que apresentem umidade superior a 70%. Então, é necessário para entregar para aterros de resíduos perigosos, aterros industriais, um lodo desidratado. Os processos de secagem de resíduos podem ser classificados em naturais ou mecânicos. A secagem natural pode ser dividida em leitos de secagem ou lagoas de lodo, deixar esse lodo exposto em camadas finas para secar. A secagem mecânica, por sua vez, pode ser dividida em filtros prensa e filtros a vácuo, decanters centrífugas e prensa desaguadora contínua, famosa prensa belt press. Secagem de qualquer lodo oriundo de estações de tratamento está intimamente ligada às características de hidratação do lodo e ao destino final do mesmo. Então, no caso de lodos originados em tratamentos biológicos, pode-se, como etapa prévia, reduzir a sua massa através de processos de digestão aeróbia ou anaeróbia. Neste caso, tem-se um aumento de fração de sólidos fixos em relação aos sólidos voláteis, que foram desprendidos na forma de gás. Esses processos são chamados de estabilização dos lodos e têm como objetivos principais aumentar a concentração de sólidos no lodo, desestabilizar os colóides responsáveis pela hidratação dos lodos, ou seja, a água fica livre, redução de micro-organismos patogênicos do lodo pela competição com os demais micro-organismos. Então, antes da etapa final de secagem, utiliza-se o adensamento como uma etapa necessária à concentração do lodo, originado nos processos biológicos geradores ou utilizados para sua estabilização. O condicionamento químico do lodo a ser submetido à secagem mecânica também é muitas vezes necessário, seja pela utilização de floculantes, os famosos polieletrólitos ou polímeros eletrolíticos, ou pela adição de coagulantes como cal ou sais de ferro ou de alumínio, por exemplo, hidróxido de alumínio, sulfato de alumínio, mesmo quando já tenha ocorrido o condicionamento biológico prévio, para aumentar a capacidade de secagem. Então, ilustrando, a secagem natural pode ser obtida em lagoas de lodo ou em leitos de secagem. Nos dois casos, a secagem é obtida por três fatores principais. Primeiro, a ação dos ventos. Segundo, temperaturas altas. Terceiro, insolação direta. A ação dos ventos é o fator mais importante para a secagem do lodo. O que acaba acontecendo? A água que vai se desprendendo na superfície é arrastada e levada pelos ventos. Com isso, promove-se a capacidade contínua de retirar mais água
desse lodo. Temperatura alta promove ainda mais a liberação de água, a forma de vapor de água desse lodo. E a insolação direta promove esse aquecimento e a contínua vaporização dessa água que o vento vai arrastar da superfície desse lodo. Então, as temperaturas mais altas favorecem a formação de vapores de água, acelerando a secagem. E o vento associado arrasta esses vapores de água para longe. A insolação direta favorece não só o aumento da temperatura do lodo, como também os raios solares promovem a degradação dos lodos e a redução dos micro-organismos pelo aquecimento. Já as lagoas de lodo. A secagem do lodo em lagoas ocorre de forma muito lenta, pois normalmente o descarte de lodo é realizado de forma sobreposta, ou seja, sempre vai colocando lodo em cima de lodo. Nessas lagoas ocorre a anaerobiose nas camadas inferiores e a presença de algas na camada superior. Nas lagoas de lodo ocorre o processo de secagem natural por fatores climáticos, bem como pela redução do volume por biodegradação, ou seja, a anaerobiose, os micro-organismos de profundidade consomem essa carga orgânica, e na superfície as algas consomem essa carga orgânica líquida. Já os leitos de secagem. Descarte de lodo para os leitos de secagem deve ser realizado de forma única, ou seja, completando-se a altura máxima de camada de lodo de uma única vez. A altura de lodo não deve ser superior a 0,25 metros, ou seja, 25 centímetros, para evitar a formação de uma camada de líquido sobre o lodo, ou mesmo intermediária, formando uma crosta que impeça aí essa retirada de líquido. Não deve ser aplicado lodo sobre camadas previamente drenadas, pois ocorre a formação de camada líquida estanque, impedindo a retirada de mais vapor de água. Se houver a formação dessa camada, a secagem do lodo torna-se muito lenta, dependendo do balanço hídrico da região, e desta forma, se houver a formação da camada de líquido sobre o lodo numa fase intermediária, deve-se drená-la ou sifoná-la. Após o descarte do lodo para o leito de secagem, é iniciada a drenagem do mesmo, que ocorre geralmente entre 24 e 48 horas. A redução da altura da camada de lodo é de aproximadamente 60%, ou seja, após a drenagem, a altura da camada de lodo úmido será de 10 centímetros. Anteriormente, hidratado era de 25 centímetros. Após a drenagem ou desaguamento, inicia-se o processo de secagem, sendo controlada pela ação dos ventos, insolação direta e temperatura ambiente, e também pelas características desse lodo. Os leitos de secagem devem ser instalados em locais não sombreados e com paredes laterais não superiores a 50 centímetros em relação aos níveis dos tijolos, para não impedir a ação dos ventos. Devem ser evitados, então, obstáculos à boa circulação do ar. A melhor cobertura para os leitos de secagem é uma cobertura móvel, que venha a evitar a chuva, mas mantém o aproveitamento total do sol quando não está chovendo. Caso chova, você hidrata seu lodo todo de novo e começa a secar tudo de novo. Deve-se também utilizar telhas translúcidas, pois são mais leves e permitem a passagem de parte da luminosidade. O leito de secagem é o processo que apresenta o lodo seco com menor percentual de umidade e o mais estabilizado, principalmente por ser realizado em camada fina. São obtidos teores de sólidos de até 80%, ou seja, consegue-se uma redução drástica do teor de umidade. Apesar da remoção do lodo seco ser manual, este processo apresenta menor envolvimento com mão de obra do que os processos mecanizados, porque o produto fica parado muito tempo no tanque sozinho. Como desvantagens, temos uma maior área necessária. Se for necessário uma área superior a 300 metros quadrados para desidratar lodo em leito de secagem, deve-se realizar um estudo de viabilidade econômica, pois a partir dessa área, a secagem mecanizada tem custos de instalação inferiores, compensando aí o custo de mão de obra. Então, aqui só para se ter uma ideia, uma visão lateral, você tem a entrada do lodo no leito de secagem, ele tem uma camada de fundo porosa que é formada por tubo perfurado para drenar a água de fundo, brita 2, que é uma brita de tamanho maior, brita 1, brita 0, que é quase um pó de pedra, a areia misturada com tijolo, fragmentos de tijolo, para aumentar a capacidade de filtração. E coloca-se o lodo sobre essa superfície. O que acontece? A ação do sol em cima e a drenagem ou desagüamento da água pela tubulação perfurada auxiliam e muito aí a retirada da umidade desse lodo, promovendo a rápida secagem.
Então, aqui para ilustrar, esse é um leito com lodo na etapa final de secagem. O secador térmico é um processo de redução de umidade através de evaporação de água para a atmosfera com a aplicação de energia térmica, podendo obter teores de sólidos da ordem de 90% a 95%. Com isso, consegue-se uma redução significativa do volume final do lodo. Então, aqui só para ilustrar, mais uma vez, como que um leito de lodo com etapas sequenciais de secagem funciona. Então, aqui é um local onde acabou de colocar um lodo. Esses já estão em etapas mais avançadas de desidratação. Esse aqui também tem um lodo mais recente. Então, desidrata-se ao ponto de ele ficar todo quebradiço, praticamente sem água nenhuma contida nesse lodo. E esse lodo seco pode ser utilizado aí para compostagem. A secagem mecânica. Ela pode ser feita por filtro a vácuo. São utilizados dois tipos principais, sendo um que opera com uma pré-capa e outro que utiliza uma tela que é continuamente limpa pelo equipamento. A vantagem do filtro a vácuo é o teor de sólidos alto, não sendo necessário condicionamento prévio do lodo, já que o vácuo fraciona e retira essa água com bastante potência. As desvantagens são o alto consumo de energia para gerar o vácuo e a maior quantidade de lodo gerado quando é necessária a formação de uma pré-capa de lodo. O teor de sólidos varia normalmente na faixa de 15% a 30%, ou seja, não é tão significativo como a secagem em leito. O filtro prensa de placas. O filtro prensa opera em diversas pressões, sendo utilizados diversos tipos de tecidos ou telas para reter os fragmentos do lodo, fração sólida. Se forem possíveis a sua reutilização, os filtros ou telas filtrantes são de tecido, e no caso de serem descartáveis, são membranas de papel. A seleção dos tecidos ou do papel é realizada através de testes em filtros piloto e, no caso de lodos com características conhecidas, pelos catálogos dos fabricantes de membranas. A desvantagem do filtro prensa é que o sistema é descontínuo, ou seja, funciona por batelada. Então, a cada ciclo de operação, o sistema deve ser desligado para a remoção das tortas sólidas de lodo. As operações de desmoldagem e remoção das tortas podem ser automatizadas. O lodo seco é o que normalmente apresenta maior teor de sólido entre os processos mecanizados. A desidratação é feita ao forçar a água do lodo sob alta pressão entre as placas ou membranas desse filtro prensa. As vantagens do filtro prensa incluem uma alta concentração de sólidos da torta, uma baixa turbidez do filtrado, já que todo o líquido passou por uma membrana com uma porosidade muito fina, e uma alta captura de sólidos. O teor de sólidos resultante na torta é de 30% a 50%, para um único ciclo de filtração, ou seja, encher a prensa, mantê-la sob pressão, abrir, descartar a torta e fechar a prensa. Caso você pegue várias tortas, preenche a sua prensa e, mais uma vez, pressione a torta, pode ser que você consiga níveis de sólido ainda maior. Cada batelada tem um processo de duração de 2 a 5 horas, ou seja, um processo mais extenso em tempo. Então, aqui para ilustrar, esse é um filtro prensa, onde você tem várias placas com membranas, onde a água passa e escorre para essa tubulação e a torta fica presa entre as placas. A prensa monobelt. A prensa desaguadora ou monobelt é um equipamento atualmente de custo relativo inferior ao dos outros sistemas mecânicos de secagem. A prensa desidrata o lodo, produzindo uma torta de lodo com características não fluidas, reduzindo significativamente o volume para descarte. Produz torta de lodo com conteúdo de sólidos variando de 12% a 42%, dependendo do tipo de prensa e das características desse lodo. Então, o que acontece? É despejado o lodo sobre a membrana dessa prensa, o lodo caminha, cai no cilindro de compressão, a própria esteira comprime o lodo com o rolo, extraindo água, mesmo a esteira perfurada já deixa passar água, e a partir dessa compressão, praticamente toda a água foi exaurida do lodo, e a parte seca não fluida cai no coletor.
Para sua operação, pode ser necessário um condicionamento prévio do lodo, iniciando pelo adensamento, condição de um polieletrônico para a dessensibilização dos colóides e a formação dos grumos. O teor de sólidos a ser atingido depende das características do lodo, mas normalmente varia na faixa de 10, 12% até 40, 42%. A desvantagem em relação aos outros processos mecanizados é o maior consumo de água, necessário posteriormente para lavar as telas. Então, aqui, uma imagem de uma prensa monobelt. Não é um equipamento tão grande, podendo ser adaptado a várias situações empresariais. Aqui uma outra prensa de um uso mais contínuo, com um tanque maior embaixo para a captação da água. Tratamento e disposição do lodo, então. Algumas alternativas combinadas. Posso ter um lodo biológico já estabilizado, levo para um adensador por gravidade, retiro ele já adensado do fundo, transporto até uma aplicação direta no solo para utilizar como composto orgânico. O lodo biológico também já estabilizado, pode ir para leitos de secagem. A partir de bastante desidratado, ele é transportado até um aterro sanitário, mais utilizado para lodos mais perigosos. O lodo primário pode ser misturado ao lodo biológico, pode ser adensado por gravidade, leva novamente para um digestor anaeróbico para aumentar a capacidade de liberação de sólidos voláteis. O lodo residual vai para um leito de secagem, a partir de seco, novamente transportado e pode ser levado para um aterro sanitário. O lodo primário pode ser combinado com o lodo biológico, adensado por gravidade, digerido anaerobicamente em digestores para liberação de sólidos voláteis na forma de metano e CO2. Pode passar por um desidratador mecânico, como uma prensa monobelt, é transportado e levado para um aterro sanitário. Posso ter um lodo primário tratado separadamente em adensador por gravidade e um digestor anaeróbio. O lodo biológico tratado por um flotador, aquele que a gente adiciona ar comprimido embaixo, arrasta todo o sólido para cima quando despressurizado e, posteriormente, todo o sólido digerido aerobicamente. Combino os dois lodos residuais, desidrato mecanicamente, transporto e levo para o aterro sanitário. Esses são apenas exemplos do que fazer com o lodo após os tratamentos. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Um abraço a todos.